Então, essa questão é uma questão interessantíssima de inequação modular. Essa questão foi extraída do livro do Guidorizi, de Cálculo 1. Então, é o seguinte, para nós resolvermos essa inequação, é muito interessante que a gente também compreenda o gráfico dessa função, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o x, que está no segundo membro, trazer para o primeiro membro e deixar a seguinte função. F de x igual ao módulo de x menos 1, menos x mais 2, menos x. Ok? Então, ficou maior que zero. Só que eu vou primeiro, antes de resolver essa inequação, vou estudar o gráfico dessa função aqui. Então, olha só. Para a gente analisar o gráfico dessa função, é interessante que a gente lembre das definições de função modular. Nós sabemos que módulo de x ele é igual a x se x for maior ou igual que zero. E igual a menos x se x for menor do que zero, certo? Então, usando essa regrinha aqui, eu posso tentar eliminar esse módulo aqui. Ó. Módulo de x menos 1 será igual ao mesmo objeto que aqui está, x menos 1, se o x for o quê? Eu pego essa expressão x menos 1 igual a zero, né? Então, x igual a 1. No caso, se x maior ou igual que 1, aplicando essa definição de função modular. Então, o módulo de x menos 1 será menos x mais 1, ou seja, eu troco os sinais. Se o x for menor do que 1. Ok? Agora eu vou analisar o estudo do sinal dessa função aqui. Ó. Módulo de x mais 2. Então, olha só. Módulo de x mais 2 é igual a x mais 2 se x, usando essa regrinha lá de cima, se esse objeto aqui for maior ou igual que zero. Ou seja, ele é maior ou igual que menos 2. E ele será menos x, ou seja, eu troco todos os sinais. Ó. Menos x menos 2 se x for menor do que menos 2. Ok? E o x não tem o que fazer com o x aí, né? O x será sempre x para qualquer número real. Nesse caso aí, tá certo? Então eu vou retirar essa definição que eu escrevi aqui, tá? E vamos construir o gráfico dessa função. Então observe o seguinte. Para isso, para montar o gráfico dessa função, eu vou tentar fazer uma tabelinha aqui auxiliar. Observe o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, nesse primeiro retângulo aqui, o valor dessa expressão módulo de x menos 1. Módulo de x menos 1. No segundo, eu vou colocar módulo de x mais 2. E no terceiro, eu vou escrever apenas o x. Certo? Observe o seguinte, os pontos críticos aqui ó, são 1 e menos 2. Então, eu vou colocar eles aqui nessa reta real aqui. Aqui tem uma reta real. Então, menos 1 eu vou colocar aqui, ou melhor, menos 2. E o 1 eu vou colocar aqui à direita do menos 2. Agora observe, o que é que acontece com o módulo de x menos 1 quando ele é menor, quando ele é maior do que 1, maior ou igual que 1? Ele vai ser x menos 1. Então, aqui à direita do 1, eu escrevo x menos 1. E o que é que acontece com ele, com o módulo de x menos 1, quando ele está à esquerda do 1? Ele é menos x mais 1. Então, você escreve menos x mais 1, menos x mais 1 aqui. Aqui está à esquerda do 1. E o que é que acontece com o módulo de x mais 2
quando ele está à direita do menos 2. Ó. Ele será x mais 2, certo? E o que é que acontece com o módulo de x mais 2 quando ele está à esquerda do menos 2? Ele é menos x menos 2, ok? E o que é que acontece com x nos reais? Ele vai ser sempre x, ele não está em módulo, né? Certo, então agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que ele manda aqui. Ó. O que é que ele manda aqui? Primeiro subtraia, depois subtraia de novo. Então, eu vou pegar esse, menos esse. Então, vou tentar aumentar um pouco aqui, para você perceber. Ó. A ideia é ser o seguinte, aqui, módulo de x menos 1 menos módulo de x mais 2 menos x. Certo? Então, essa é a conta que eu vou fazer aqui. Esse menos esse menos esse. Então, eu vou fazer isso com esses três. Ó. Essa expressão menos essa, menos essa. Então, veja, menos x menos menos x dá zero. Zero menos x dá menos x. Agora veja, 1 menos menos 2 dá 3, dá mais 3. Agora veja, ó, menos x dá menos 2x. Menos 2x com menos x dá menos 3x. E 1 mais 2, ou melhor, 1 menos 2 dá menos 1. Tá? Então, x menos x dá 0, 0 menos x dá menos x. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Então, aqui, o que é que essa expressão está me dizendo? Essa expressão está me dizendo que essa função aqui, f de x igual a tudo isso aqui, ela pode ser reescrita da seguinte forma. Módulo de x menos 1, menos módulo de x mais 2, menos x pode ser reescrita da seguinte forma. X é menos x mais 3, se x for menor ou igual que menos 2, pode ser escrita menos 3x menos 1, se x estiver entre o menos 2 e o 1, e pode ser escrita menos x menos 3, se x for maior ou igual que 1. Então, essa é a função que eu tenho. Ó. Essa é a função que eu tenho. Então, olha só, como é que a gente constrói o gráfico dessa função? Que a gente pode construir ela da seguinte forma. Eixo y, eixo x. Origem. A função menos x mais 3, ela passa no eixo y no ponto 3. 1, 2, 3. E passa no eixo x na raiz da função. A raiz da função também é 3. 1, 2, 3. Então, o gráfico dessa função aqui é essa reta aqui. Só que eu quero que o x seja menor que menos 2. Então, o menos 1 está aqui e o menos 2 está aqui. O menos 2 está bem aqui. Ó. Como ele quer que seja menor que menos 2, então a parte do gráfico que vai me interessar é essa daqui. A outra parte eu esqueço. Certo? Agora vamos para o próximo. Olhando para essa função menos 3x menos 1, o y é menos 1. Ela vai passar aqui. Ó. E ela vai cortar no eixo x no ponto menos 1 sobre 3. Mais ou menos aqui. O que é que acontece? Ela vai ficar assim. Ó. Certo? Só que a parte que vai me interessar é a parte que está entre menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Ou seja, essa parte aqui. Ó.
certo? A outra parte não me interessa, ok? Agora veja o seguinte, a função menos x menos 3, ela passa no eixo x, no eixo y no ponto menos 3, tá? Que é mais ou menos aqui. E a raiz dessa função é menos 3. Ela passa aqui. Então o gráfico é esse aqui, ó. Ok? Ó? O gráfico é tudo isso aqui. Só que o que é que acontece? Ó? Ele quer os valores apenas maiores do que 1, ou seja, daqui para frente. Então você esquece essa parte aqui, esse trecho aqui. Ó. E aí você tem o gráfico dessa situação. Mas o que é que ele pede na questão? Ele pede na questão quando é que essa função aqui todinha é positiva. Quando é que ela é positiva? Por causa desse maior aqui. Por que é que ela é positiva? Bom, ou melhor, quando é que ela é positiva? Se você observar, desse ponto para frente, o gráfico é negativo. E desse ponto para trás, ele é positivo. Ó. Quem é esse ponto? Quando você pega essa função aqui do meio, e igual a zero, esse resultado dá menos 1 sobre 3. O que é que significa? Que quando x for menor do que menos 1 sobre 3, essa função aqui será o quê? Positiva. Então é isso. Valeu!